Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos me embolei. Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, toda terça-feira, às 7 horas da noite. A gente sempre tá aqui. Como é que vocês estão? Vão me dizendo aí quem for entrando. A gente já falou sobre alguns temas, né? Nessa live a gente já falou sobre acidez, a gente tem falado sobre glúten, hidratação, foi na semana passada, estrutura, fermentação, fermento, fermentação a frio, como prolongar a sua fermentação, acidez, já falei, né? A gente tem falado sobre bastante coisa, tem se aprofundado bastante nessas lives. Tem sido muito boas, acredito eu. E hoje a gente vai falar sobre farinha, que é um assunto que eu quase não tenho falado, né? Eu quase não falo. Boa noite, Lúcia, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? E sabem que eu acordo cedo e já tô aqui capotando, né? Tô até tomando café pra dar uma revigorada. Tá? Mas vamos embora, nosso compromisso toda terça aqui, então tô aqui. Farinha é o assunto de hoje, não é mesmo? Eu quase não falo sobre farinha, né? E é um assunto tão importante e eu quase não toco nesse assunto sobre farinha. Então vamos pagar essa dívida hoje, vamos conversar sobre farinha, vamos se aprofundar um pouco nesse assunto. Quem for entrando aí, vai me dando esse feedback, por favor, da internet, se tá tudo ok, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo, se estão bem. Boa noite, Franci, sempre aqui, Franci, muito obrigada. Tá? Eu tô aqui pegando meu cafezinho sempre aqui do lado. Estou com as minhas anotações também aqui, pra, como vocês sabem, não escapar nada, pra conseguir falar tudo que eu quero falar. Raíssa, boa noite, tudo ótimo. Que bom, tá tudo ok. Vamos começar. Já dei uns minutinhos já pro pessoal entrar, né? Laísa, tudo ótimo, né? Que bom, gente, que bom que tá tudo bem. Ixi. Vamos começar? Essa live, lembrando, essa live fica gravada, a gente faz live toda terça-feira às 7 horas e ela fica gravada por 24 horas, ou seja, até a quarta-feira seguinte, né, da live, às 8 horas da noite, a live ainda fica disponível. Então vocês podem reassistir, quem não conseguiu pegar o começo, consegue voltar lá e assistir do começo. E por assim vai, né? Vamos começar então falando sobre farinha? Então a farinha, ela é um assunto bem importante, né? A farinha, ela é a base de tudo em relação ao pão. Então através da farinha a gente faz nosso levain, através da farinha a gente baseia toda a nossa receita, né? A farinha, ela é 100% da receita. Através da farinha também a gente começa o nosso pão, então é muito importante que a gente entenda mais sobre farinha e que a gente avalie melhor a farinha que a gente está usando, tá? Eu vou começar sempre falando melhor sobre o assunto específico. Então a gente vai entender a composição da farinha, sobre farinha de trigo, vamos falar sobre farinha de trigo, farinha de sêmola, farinha de centeio e eu vou dar uma pincelada sobre farinha de arroz bem rápida. Vou falar sobre as principais farinhas que a gente costuma usar. Não vou me aprofundar em vários tipos de farinha porque não tem necessidade, tá? E aí no final a gente abre lá para as perguntas que a gente fez na caixinha, que vocês fizeram na caixinha lá, tá? Então vamos começar falando sobre farinha de trigo, porque é a farinha que a gente mais usa, então vamos começar falando sobre a farinha de trigo. Então a farinha de trigo, ela é fruto da moagem do trigo, é lógico. E o trigo, ele é um grão, ele é um cereal que é dividido em 3 partes. Então ele tem lá o endosperma, a casca e o germe, tá? Cada parte do germe tem a sua composição. Cada parte do trigo tem sua composição e tem a sua importância. Então a casca é realmente a parte de fora do trigo, é mais grossa, é a parte que vai proteger o grão. O endosperma é a parte interna do trigo e é ali onde a gente tem as coisas indispensáveis para fazer o pão. Então é ali que a gente tem as proteínas formadoras do glúten e é onde a gente tem também o amido, que é o açúcar que a gente precisa ali para as leveduras. Boa noite, Maria Graça, tudo bem? E o germen é a parte da extremidade do trigo. No germen, o germen é a parte que daria origem a uma nova semente, que daria origem a um novo trigo. Então essa parte, o germen, né,
ele é extremamente importante, ele é extremamente nutritivo. Ali a gente tem lipídios, que são gorduras, a gente tem minerais, a gente tem vitaminas, exatamente porque seria a parte que daria vida, que daria origem, né, a uma nova semente, a um novo trigo. Então a parte mais nutritiva do trigo é ali o germe, tá? Vamos começar entendendo sobre a farinha branca. Então a farinha branca, ela é fruto da moagem bem fina da parte interna do trigo, que é o endosperma. Então, a farinha de trigo branca, ela tem a parte ali, ela é fruto da moagem da parte indispensável para poder fazer o pão, né? Que é amido e proteínas que tem ali dentro. Então, sem amido e sem proteína, a gente não consegue fazer o pão. As proteínas formadoras do glúten, então a gente precisa delas para poder formar o glúten, e o amido que a gente precisa como alimento ali para as leveduras. Então, isso que é a farinha branca. Eu pego o endosperma, eu moo ele bem fininho, e aí eu tenho a farinha branca. Então, por isso também que a farinha branca ela é mais clarinha, tanto por conta da moagem mais fina, e também porque ela não tem casca, ela não tem nada que escureça mais essa farinha, tá? A farinha integral... e aí detalhe, a farinha de trigo branca, ela também vai ser menos nutritiva, porque eu falei pra você que a parte mais nutritiva do trigo é o germe, e a casca também vai ser uma parte bem nutritiva, porque eu tenho fibras ali, eu tenho também alguns nutrientes ali. Mas aí o endosperma é mais proteína e amido mesmo, então ela é bem menos nutritiva. A parte ali, já a farinha integral, ela é fruto da moagem do trigo integral, por isso que chama farinha integral. Mas isso é bem na teoria. O que acontece na prática? A farinha integral ela acaba sendo fruto da moagem apenas da casca e do endosperma. Por quê? Estou assistindo duas lives ao mesmo tempo, o professor é nesse horário. Não tem problema, assiste depois gravada, se não der, tá tudo certo. Mas se quiser ficar aqui também pode ficar. Então, a farinha de trigo integral, ela acaba sendo fruto da moagem apenas ali da casca e do endosperma. Porque, o que acontece? Eu falei pra vocês que o germe é a parte mais nutritiva do trigo, e realmente é. E aí eu tenho gorduras ali, e principalmente por conta da gordura, eu vou ter uma validade menor da minha farinha, porque vai fazer com que essa farinha estrague muito rápido, né? Fique rançosa muito rápido por conta dessa gordura presente no germe. Então, o que eles fazem para poder conseguir ter uma farinha integral aí de validade de 1 ano? Eles tiram o germe e moem apenas a casca e o endosperma e falam que é uma farinha integral, sendo que na verdade não é, porque não tem o germe. Mas mesmo assim, ela vai continuar sendo uma farinha bem nutritiva, porque eu vou ter uma quantidade maior de fibras, eu vou ter casca, eu vou ter mais vitaminas, eu não vou ter só amido ali, proteínas, eu vou ter mais coisas. Então a farinha de integral, mesmo não tendo germe, ela vai continuar sendo mais nutritiva do que uma farinha branca, tá? E por conta dessa parte da casca também, eu vou ter uma coloração mais escura, eu vou ter esses grânulos ali mais grossos, né? E eu vou ter um glúten mais sensível por conta disso tudo. Então, isso que é a farinha integral, tá? A única farinha integral que eu conheço e que eu saiba que é realmente fruto da moagem do trigo integral é a farinha da Fazenda Vargem. Então, a Fazenda Vargem, para quem já testou, sabe que é uma farinha muito boa. É uma farinha que você usa na sua massa e a sua massa fermenta super bem. É uma farinha, assim, excelente. E muito disso é por conta do cuidado que eles têm ali no plantio, na colheita, com o tipo de trigo e tudo mais, logicamente. Mas é também por conta da presença desse germe, que deixa a farinha muito mais nutritiva e ótima, principalmente para fermentação, sabe? Eu ia falar mais uma coisa. E eles têm uma validade bem menor, né? Eu acho que é de 3 meses, se eu não me engano. É a validade da farinha da Fazenda Vargem, por conta disso, porque realmente é fruto da moagem do trigo por inteiro, tá? Entendemos isso. Então, por que a farinha de trigo ela é a mais usada para fazer pão? Porque a farinha de trigo ela vai ter uma boa quantidade de proteínas e ela vai ter um equilíbrio dessas proteínas. Então, eu tenho ali 2 proteínas formadoras do glúten, que é a gliadina e a glutenina. Quando elas se ligam, elas formam um glúten, tá? Então, dentro da quantidade total de proteínas que existe dentro do trigo, essas 2 proteínas vão estar em maior quantidade em relação às outras.
e elas vão estar em quantidades equilibradas. Então, para quem estava lá na aula de glúten, viu que eu falei que a força do glúten se dá pelo equilíbrio de elasticidade e extensibilidade, gliadina e glutenina. Então, se eu tenho uma farinha que ela tem uma boa quantidade de proteínas e, além disso, ela tem um equilíbrio entre essas proteínas, esse é o primeiro passo para que eu consiga formar um bom glúten, porque ela já vem com essa quantidade equilibrada. Por isso que a gente usa muito a farinha de trigo para poder fazer pão, porque ela se encaixa muito bem nesses dois quesitos, de qualidade, de quantidade e de equilíbrio entre elas. Tá? Então deixa eu ver. Tá. Uma boa farinha integral, uma boa farinha de trigo, ela vai ter, para fazer pão, né? Uma boa farinha de trigo para fazer pão, ela vai ter de porcentagem aí 10 a 13% de proteínas. Então essa é a porcentagem que a gente quer numa farinha de trigo para ser boa para fazer pão. Então, se você tem uma quantidade menor que 10%, ela é boa para fazer biscoito, ela é boa para fazer bolo, mas para fazer pão você vai ter uma dificuldade maior. Quanto mais perto de 13%, mais forte, maior vai ser a quantidade de proteínas que ela vai ter e melhor vai ser essa farinha para fazer pão, tá? Além de a gente olhar a quantidade de proteínas que a gente tem, vou abrir um parênteses rapidinho. A gente já tem perguntas da caixinha que eu coloquei lá nos stories, mas vocês podem mandar perguntas. Eu vi que alguém mandou pergunta aqui. Mandem pergunta nessa caixinha aqui, ó. Tem um ponto de interrogação aqui. Mandem pergunta aqui porque fica mais fácil de eu ver depois. Agora eu não vou conseguir parar para responder, mas aí a gente responde no final, tá? Então, além de olhar a quantidade de proteínas que a gente tem ali na farinha, a gente também vai ter que olhar a qualidade da proteína que tem ali. Então, como é que a gente sabe a qualidade da proteína que tem ali na farinha? Muito através das indicações que a gente tem. Porque para saber a qualidade da proteína do trigo, você tem que saber da qualidade do trigo. E para saber da qualidade do trigo, você tem que entender como é que ele foi plantado, como é que ele foi colhido, como é que ele foi moado, que solo foi esse que ele plantou, que tipo de agrotóxico que colocou, se colocou alguma coisa ou não. Então, isso que vai determinar a qualidade de um trigo, né? A qualidade dessa proteína. E essas informações são muito difíceis de conseguir. Então, você vai ter uma farinha Renata, Dona Benta, vai ser muito difícil você conseguir achar essa informação para entender se esse trigo é realmente de qualidade ou não. Então, como é que a gente entende se eu tenho essa proteína, né? Você tem uma qualidade de proteína também, além da qualidade Ih, me embolei. Como é que eu entendo se eu tenho uma qualidade também boa de proteínas, além da quantidade? Através das indicações que a gente faz, porque padeiros falam, padeiros se conversam. Conversam entre si. Se conversam é ótimo. Padeiros conversam entre si. Então, ele testa, viu que aquela farinha é boa, viu que aquela farinha teve um bom desenvolvimento e indica para outros. Então, é mais ou menos assim que a gente entende a qualidade da proteína, porque essas informações, né, são mais difíceis de conseguir. A gente não consegue isso facilmente pela internet, tá? Outra coisa também, farinhas orgânicas, por exemplo. Por isso que farinhas orgânicas são muito boas para fazer pão. Porque elas têm um cuidado, né, maior na hora do plantio, na hora da colheita, na hora da moagem. E na farinha orgânica, normalmente é o quê? De um produtor local, né? Daquela região. Então, se você quiser essas informações, tem, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aqui no Rio, tem a Colheita. Que eles disponibilizam todas as informações sobre o produtor também que produziu aquilo ali que você está comprando. Então, normalmente nesses lugares que vendem coisas orgânicas, farinha orgânica, não sei o que lá, orgânico, você consegue mais facilmente essas informações do que você realmente está ali comendo, do que você está consumindo. Só que se não é, e a maioria que não come nada orgânico, não consome nada orgânico, não compra farinha orgânica, você não tem facilmente essas informações. Por isso que a gente vai muito pelas indicações. Porque é a forma mais fácil de saber. Uma pessoa testou, falou pra você que é boa, você vai lá, testa e vê se realmente é boa pra você também. Tá? A melhor farinha hoje que a gente tem pra fazer pão é a Superiore da Leite Incustadione, né? E é uma farinha importada. Então, a maioria das farinhas que são boas pra fazer pão são importadas. E por que a farinha Superiore ela é tão boa, né, pra fazer pão? Porque
Por que a Leite Custodione produz farinhas tão boas? Porque ela tem todo o cuidado na fabricação. Então, eles têm um laboratório que o que eles fazem? Eles fazem blends de trigo, para que o trigo ele venha sempre com a mesma força. Então ele vai pegar um trigo que vem mais fraco com um trigo que vem mais forte, vai equilibrar para manter esse padrão na farinha. Uma farinha convencional, essas farinhas que vendem aqui no Brasil, não tem isso. Então por isso que a Superiore, ela é sempre boa, por isso que a Superiore é uma das melhores para fazer pão, porque eles têm esse cuidado no tipo de trigo que eles fabricam e na forma como eles moem, na forma como eles vendem isso. E isso é muito importante, tá? Então falei tá. Poxa, eu ia falar mais alguma informação que eu me esqueci qual era essa informação. Mas vamos continuar, se eu lembrar eu falo. Stephanie, eu consigo fazer pão com uma farinha nacional? É lógico que você consegue fazer pão com uma farinha nacional. Por quê? Porque o que a gente precisa para fazer pão? A gente precisa do amido e a gente precisa das proteínas formadoras do glúten. Isso qualquer farinha tem. O que vai diferenciar é realmente a qualidade e a quantidade. Então, se você tem uma farinha nacional, se você tem uma farinha... E não, assim, depende da nacional. Tem algumas nacionais que são boas, que você consegue ter um bom resultado. E tem outras que você não consegue. Independente de ser a melhorzinha ou a menos pior que você usa... ou a muito ruim que você usa, você vai ter que entender a sua possibilidade atual, qual farinha você consegue comprar, porque não adianta falar pra você que a melhor farinha pra ser usada hoje é Superiore, e a Superiore, hoje, 1 quilo dela tá R$24. Eu sei que é caro, não é qualquer pessoa que pode comprar, e não é uma coisa que rende, né, porque você alimenta o seu fermento, você faz o pão, dura pouquíssimo tempo. Então não adianta nada eu te falar que a melhor farinha pra ser usada é a Superiore se você não consegue comprar. Então, o que você vai fazer? Você vai adaptar, você vai fazer o que é possível. Você consegue comprar a farinha convencional, aquela de mercado? Você vai comprar essa e você vai trabalhar da melhor forma possível com essa. Você vai ter que ajustar a quantidade de água, você vai ter que ajustar a fermentação. Era isso que eu ia falar também sobre fermentação. Tá, vou chegar lá. Você vai ter que ajustar todas essas coisas para que você consiga ter um bom resultado, mesmo sendo uma farinha nacional. Mesmo sendo uma farinha com uma quantidade menor de... proteínas. Laís falou Jesus. Jesus o que, gente? Não entendi. Tá? Então você vai ter que adaptar isso. O que eu ia falar em questão de fermentação? Eu vi até uma pergunta que era relacionada à questão da fermentação e quantidade de proteínas. Então a gente sabe, abrindo um parêntese aqui rapidinho só para vocês terem um entendimento melhor. Então a gente sabe que o que é a longa fermentação? A longa fermentação, ela vai quebrar, né, as proteínas. Ela vai fazer com que esse glúten fique mais digerível, não é mesmo? Por isso que o pessoal gosta de consumir um pão de fermentação natural e que seja de fermentação longa. Por isso que intolerantes conseguem comer um pão de fermentação natural. Porque eu tenho essa longa fermentação que vai digerir esse glúten. O preço é salgadinho. Superiore não é pra qualquer um, não. Esqueci, gente, o que eu tava falando. Tá. Então, se eu tenho um longo tempo de fermentação, eu tenho um glúten ali que está sendo degradado. Entendemos isso, que ele está sendo quebrado. Então, se eu tenho uma farinha que ela tem uma quantidade de glúten, ela tem uma quantidade de proteínas muito pequena, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir alongar tanto assim essa fermentação. Por quê? Porque eu tenho poucas proteínas, eu tenho uma menor quantidade de glúten. Então, se eu alongo demais essa fermentação, o meu glúten vai começar a se rasgar, porque ele não vai ter mais, ele vai estar todo degradado, né? E aí isso vai prejudicar o meu salto de forno, a minha fermentação, todo o meu processo. Então, por isso que normalmente as pessoas não conseguem fazer uma fermentação tão longa assim com farinhas mais fracas, exatamente por conta dessa quantidade de proteínas. Por outro lado, se você tem uma farinha muito forte, se você tem uma farinha com uma quantidade maior de proteínas, uma Superiore, uma Manitoba, o ideal também é que você faça uma fermentação bem longa, para que você consiga quebrar bem esse glúten e para que ele seja mais digerível, entendeu? Então a quantidade de glúten também vai influenciar no tempo de fermentação que você tem por conta disso, porque você não consegue alongar tanto, porque você vai quebrar tanto essas proteínas e essa farinha não vai conseguir aguentar, não vai sustentar os gases da fermentação. Beleza? Entendemos isso.
Outro ponto que é bem legal falar também sobre farinha, que o pessoal tem muita dúvida. Que diabos é o negócio do W? W não sei o que, W. Então ninguém entende o que é W. O que é o W afinal? W é força. Eu não sei se chama, se alguém souber aí me conta. É coeficiente de força? Eu não sei, mas eu acho que é isso. Então o W, quando você vê W ali na farinha, isso quer dizer a força dela. Então se eu não me engano, a Superiore tem um W de 300. Isso quer dizer que ela tem uma força de 300. E aí, como é que eu sei se essa farinha é forte ou não olhando o W? Se 300 para você que não entende o que é, não quer dizer nada. Então, se eu tenho uma farinha que eu tenho W acima de 280, acima de 290, nessa média, assim, é uma farinha boa para fazer pão, é uma farinha forte, né? Ela tem uma boa força. Então, o W quer dizer isso, o W quer dizer a força da farinha. Então, entendemos isso sobre o W, tá? Entendemos. Gente, alguma dúvida até aqui? Me deem esse feedback, me dizem se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, se está ficando tudo claro. Vamos falando aí nos comentários, por favor. Por enquanto eu vou indo pro próximo assunto. Pro próximo tópico, né? Tá, então eu já falei pra vocês sobre o tipo de farinha. Aonde tem esse W? Então, depende da farinha. Tem vezes que não vem. Eu tenho até aqui uma que eu acabei de usar. Eu tava até olhando nessa Superiore aqui pra falar pra vocês exatamente qual é o W que vem na Superiore. Aqui nessa, eu não consegui achar. Nesse pacote pequeno. Nesse pacote pequeno, eu não consegui achar o W. Mas no pacote grande de 25 quilos, ele vem bem na frente. 300, eu acho que é 300, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas nesse daqui eu não consegui achar. Então são todas as farinhas que você vai achar o W? Não, eu acho que não, gente. Não tem mesmo. Eu olhei já outra vez, não consegui achar. Então são todas as farinhas que você vai conseguir achar o W? Não. Então vai depende da embalagem, depende da farinha. Mas quando você vê, isso quer dizer que tá falando sobre a força dela, tá? Tá, vou falar algumas indicações de farinha, bem rapidinho aqui, só pra vocês terem uma noção. Isso é uma indicação que eu falo até no curso, né? Então, assim, as melhores que tem hoje no mercado, que eu conheço, tá, gente? Podem ter outras, mas que eu conheço são Superiore Letinho Stagione, a Fazenda Vargem, né, que a gente tem aí a integral e a gente também tem a Slow, que é sensacional, é uma farinha muito boa de trabalhar. A Molino Grazie, que é também uma farinha boa, e a Manitoba. A Caputo eu coloquei nas muito boas, mas eu também poderia colocar nas excelentes, porque ela é muito boa de trabalhar, né? Porque a Manitoba é da Caputo, né? Acho que é. Muito boas, Biorgânica é muito boa, Caputo, Venturelli, Anaconda Premium, Mirella Orgânica, tá? Gente, vocês depois reassistam essa parte para pegar as indicações, tá? Ou já anotem aí. Então, muito boas, Biorgânica, Caputo, Venturelli, Anaconda Premium e Mirella Orgânica. As boas, que você consegue trabalhar bem, mas também não são lá essas coisas. Fina, Renata e Rosa Branca. Rosa Branca é Premium, que é verdinha, da embalagem verde. O pessoal fala muito bem dela. Eu nunca usei, mas o pessoal fala muito bem dela. A da embalagem azul, eu já usei e gostei. Fiz focaccia com ela, que é uma hidratação mais alta e ela aguentou super bem. Então achei que ela aguenta legal a hidratação e consegue se desenvolver bem. Se forem essas de mercado, que a gente nem sabe qual é o nome, você pode pegar qualquer uma, que normalmente elas não se diferem entre elas. É basicamente tudo a mesma coisa, tá? Estou usando farinha biorgânica, mas absorve pouca água. Olha, eu sempre ouvi boas coisas sobre a biorgânica. Eu nunca usei, então não posso afirmar com certeza. Mas eu sempre ouvi muitas boas coisas da biorgânica. Se eu não me engano, Qual é o nome dela? A Isa,
Isa Tavares, eu sou péssima com o nome, mas eu acho que a Isa Tavares, ela usa na produção dela bioorgânica, se eu não me engano. Outra farinha que falam também é a Globo, né? Dizem também que a farinha Globo é boa. A fina é realmente boa, já usei a fina. Eu já usei a fina, a Renata, a Dona Benta, e tenho usado agora a Superior, mas eu pretendo ir para uma mais acessível, que também não tá dando pra mim não, R$24 o quilo. Tá? Então vamos continuar aqui, gente. Talvez o lote que você comprou. Ah, então vamos abrir esse parêntese rapidinho, já que você falou sobre o lote. O que acontece, gente? Isso eu vi na live de outra pessoa que eu tava assistindo. E aí ela falou sobre isso. Tomem muito cuidado com o lugar que vocês compram farinha. Porque o que acontece? Se a farinha fica armazenada num local muito quente, se a farinha fica armazenada num local muito úmido, tudo isso faz com que a qualidade da farinha abaixe muito. Faz com que ela perca muita qualidade. Mas assim, num nível tremendo. Então você pode ter uma farinha muito boa, você pode ter uma Superior, que é um trigo muito bom, que é um trigo forte. Se ela for armazenada da forma incorreta, ela é como uma farinha, qualquer outra farinha, ela perde muita qualidade, tá? Então tem que tomar cuidado com o local onde você está comprando a sua farinha. Perceba se é um local que deixa sempre a farinha num local muito quente. Tome esse cuidado com o local onde você está comprando, porque realmente faz muita diferença. Então... e o local também que você deixa na sua casa, tá? Então não deixe em locais muito quentes, não deixe perto do seu forno, não deixe em locais muito úmidos. O pessoal fala sobre colocar farinha na geladeira. Por que não é legal colocar farinha na geladeira? Porque você diminui muito a atividade enzimática dessa farinha, e aí não é bom para fermentação, isso depois, primeiro ponto. Segundo ponto é que na farinha ela também ela ganha umidade ou ela perde umidade? Não sei, só que ela perde... Só que ela perde essa capacidade de absorção, entende? Então por isso que não é bom armazenar na geladeira, essa temperatura muito baixa não é ideal. Qual é a temperatura boa para armazenar farinha? Uma temperatura fresca, 20, 22 graus, é excelente para... Perde, muito obrigada, Gisele. Então ela perde umidade. Então ela perde umidade e aí acontece dela ficar muito fraca. Temperaturas nessa média de 20 e 22 graus é ideal para você armazenar sua farinha. Nem muito alta, nem muito baixa, um meio termo ali, tá? Então terminamos de falar sobre farinha de trigo, tá? Vamos entrar rapidinho no tópico de farinha de sêmola. Então a farinha de sêmola é uma farinha que eu gosto muito do sabor que ela dá no pão. Eu gosto muito de trabalhar com a farinha de sêmola. Fora a cor que ela dá, fora o aroma que ela dá, o pão de sêmola é tipo assim, excelente. Eu gosto muito da farinha de sêmola. E o que é a farinha de sêmola? A farinha de sêmola é fruto da moagem do trigo durum, que é um tipo de trigo, uma espécie de trigo. Só que é um trigo mais duro. Com isso, ele vai produzir uma farinha de grânulos um pouco mais grossos e que também vai absorver bastante água. Então a sêmola consegue absorver bastante água. Outra coisa que acontece também na sêmola é que ela é ótima para fazer pão, porque você vai ter uma quantidade muito boa de de proteínas ali dentro. Então a sêmola, ela tem um alto valor, uma alta quantidade de proteínas, né? Só que, diferente da farinha de trigo, ela não tem essa quantidade equilibrada entre as proteínas. Por isso que você usa farinha de sêmola e sua massa fica mais frágil, porque ela não tem esse equilíbrio entre as proteínas. Então, a farinha de sêmola, ela vai ter mais glutenina, que é responsável pela elasticidade, do que gliadina, que é responsável pela extensibilidade. Então você vai ter esse desequilíbrio aí entre as proteínas. Com isso você vai ter um glúten mais frágil quando você usa a sêmola. Tá? Então é isso. Gente, eu não vou conseguir responder. Vai mandando aqui na caixinha, que senão vai sumir e eu não vou conseguir ver depois, tá? Então isso que é a sêmola. E aí o que acontece com a sêmola também? Existem dois tipos que a gente normalmente consegue encontrar no mercado. A sêmola e a semolina.
Isso vai variar muito de marca para marca, mas o que acontece normalmente? A sêmola normalmente é uma farinha mais grossa, né? É uma moagem um pouco mais grossa. E a semolina é uma moagem um pouco mais fina da sêmola, entende? Qual é a melhor para fazer pão? A mais fina, porque esses grânulos mais grossos não são bons pro glúten, né? Então, é a semolina. Só que tem algumas que se chamam sêmola e a moagem é mais fina. Então você vai ter que entender isso de marca para marca e entender como é que essa marca fabrica a sêmola, tá? Mas, independente de ser semolina ou sêmola, a única coisa que você tem que entender é que você precisa da moagem mais fina dela. Porque senão isso não vai ser legal para sua fermentação, para o seu glúten, para nada disso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a sêmola pra gente falar. Então é isso, tá? A sêmola ela absorve bastante água, ela tem uma boa quantidade de proteínas, então por isso que ela é boa para fazer pão, mas mesmo ela sendo boa para fazer pão, ela vai produzir um glúten mais frágil por conta desse desequilíbrio entre as proteínas, beleza? Então é isso. Vamos falar sobre a farinha de centeio. O centeio também é outro trigo. Outro trigo não. Também é outro grão que eu adoro. Eu gosto muito da farinha de centeio. Ele é um trigo ancestral. Ele é um trigo que quase não foi modificado conforme o tempo foi passando, conforme os anos foi passando. Então ele é um trigo muito nutritivo. Ele é um trigo excelente para fazer a massa. Ele é um trigo excelente para fazer o fermento, no sentido de que ele vai nutrir muito bem essas leveduras, essas bactérias que estão ali dentro do fermento. E ele vai fazer com que a sua massa seja uma massa muito saudável e muito saborosa, exatamente por ser um trigo que não foi modificado durante esses anos. Porém, entretanto, porém contudo, ele tem glúten, mas ele tem uma quantidade baixa de glúten, né? Ele tem uma quantidade baixa de proteínas formadoras do glúten. E ele também vai ter esse glúten, essas proteínas em desequilíbrio. E ao contrário da farinha de sêmola, que ela vai ter uma quantidade maior de glutenina, que é responsável pela elasticidade, no centeio você vai ter uma quantidade maior de gliadina, que é responsável pela extensibilidade. Então, o seu pão, ele simplesmente vai. A sua massa, ela simplesmente vai, mas ela não tem essa capacidade de voltar. É muito bom o pão de centeio, tá? Então por isso que é um pouquinho mais difícil de você trabalhar com centeio. Essa massa vai ficar muito pegajosa por esses dois motivos. Porque você tem uma quantidade baixa de proteínas formadoras do glúten e porque você tem elas em desequilíbrio. Tudo isso vai dificultar na hora de você formar o glúten e na hora de você fortalecer e trabalhar com ele. Então, ela é boa por um lado, em questão de valor nutricional, em questão de sabor, em questão de aroma, mas por outro lado, em questão de glúten e da forma como você trabalha com a massa, o centeio já não é tão legal assim. Então, o que é recomendado para você usar o centeio? Dependendo do seu objetivo também, né? Então, para quem gosta de pão rústico, né? De pão mais pesado, de pão mais saboroso, você pode usar o centeio em quantidades maiores. Mas você só tem que entender que a forma que você vai trabalhar com o centeio, quando você usa ele em quantidades maiores, tipo 40%, 45%, é diferente. Você não vai ter aquele glúten elástico e extensível como a gente vê nessas farinhas, nessas massas normais que a gente faz no dia a dia. O glúten dele é completamente diferente. É outra coisa, parece uma maçaroca às vezes, dependendo de como você trabalha, sabe? Mas o resultado final é muito bom se você souber trabalhar com ele, tá? E aí, se você quiser apenas pegar a parte do sabor e do aroma, você pode usar uma quantidade bem pequena, porque isso já faz muita diferença. Então, se você usa 10% de centeio, 15% de centeio, você já vai ver uma boa diferença no glúten, você já vai sentir uma dificuldade em manipular essa massa, e você já vai ter todos esses benefícios de sabor e aroma, porque ele é uma farinha que é bem presente, né? Ele é bem forte. Então, em pequenas quantidades, ele já faz super diferença na sua massa, tá? Então, esse é o pão de centeio. Ele também vai ter uma boa quantidade de fibras, tá? O centeio é sensacional, ele é muito bom.
Última farinha que a gente vai falar rapidinho é a farinha de arroz, que não é uma farinha que a gente usa pra fazer pão, é uma farinha que a gente usa, quer dizer, é uma farinha que a gente usa pra fazer pão, mas não pra fazer a massa. A gente usa ela pra, não é borrifar, mas polvilhar ali no baneton, naquele lugar onde você vai deixar a sua massa descansando, porque o que acontece? A farinha de arroz, ela é fruto da moagem do arroz. E o arroz, ele tem essa coisa de que ele absorve menos água. Então, quando você usa farinha de trigo no seu baneton, essa massa gruda totalmente. É um horror. Quando você usa a farinha de arroz, não. Então, por isso que a gente usa farinha de arroz para polvilhar o baneton e não usa farinha de trigo, tá? Então, gente, acredito que seja isso sobre farinha. Falamos bastante sobre farinha de trigo, falamos indicações, falamos sobre farinha de arroz, falamos sobre farinha de centeio e falamos sobre farinha de sêmola. Acredito que tenha sido uma aula bem completa, né? E agora vamos para responder algumas dúvidas. Se você tá com alguma dúvida aí, não me manda nos comentários, porque fica difícil de ver. Me manda aqui nessa caixinha que tem uma interrogação, porque fica mais fácil. Aqui do lado, aqui embaixo, tá? Fica mais fácil de visualizar. Me digam como é que tá o entendimento de vocês, se tá tudo certo, se ficou claro. Me dê esse feedback aí nos comentários, por favor. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um comentário de vocês. Tá. Adoro pão de sêmola, às vezes coloco um pouco de sêmola. Dá uma maciez no pão também muito boa, né? Qual a porcentagem que eu posso colocar de sêmola? Depende do seu objetivo, sabe? Então, eu já fiz um pão que eu queria um sabor mais forte de sêmola. Eu usei 40%. Lá na Slow a gente fazia um pão que era 90% de sêmola e 10% de branca. E aí, essa é uma coisa muito legal de se falar também. Você pode usar bastante sêmola, não tem problema, porque ela vai dar um glúten mais frágil, mas ela tem uma quantidade boa de proteínas. Você pode ter uma leve dificuldade ali no começo de manipular, mas eu acho que ela vai bem, ela aguenta bem. E aí, para dar uma fortalecida, você usa o quê? 10% de branca, 20% de branca. Mas você pode usar realmente a maior quantidade de sêmola sem problema nenhum. E aí você usa um pouquinho de branca para dar uma fortalecida nesse glúten, para dar uma equilibrada nessas proteínas aí, tá? Funciona super bem. Eu guardo as minhas na geladeira porque guardava no armário das compras e deu bichinho uma vez. Essa questão do bichinho que dá muito rápido, quando isso acontece de dar bichinho muito rápido, é porque normalmente a sua farinha ela já veio de um mau armazenamento, entende? E aí ela chega na sua casa e por mais que você armazene da forma correta, ela ainda cria bichinhos, sabe? Porque já veio de um local que já não era muito legal. Então, assim, não é recomendado guardar na geladeira. Seria bom você comprar uma quantidade pequena e usar essa quantidade e ir usando, sabe? Comprando e usando, e comprando e usando. Pra que não desse tempo pra dar bichinho e pra que você não precisasse guardar na geladeira. Mas eu entendo também que tem vezes que não dá, tem vezes que, sabe? Você só tem que entender que isso pode trazer consequências. O que você pode fazer para guardar a sua farinha na geladeira? Passar um plástico filme e colocar dentro de uma vasilha, dentro de um pote. Para que você consiga isolar bem ela e para que ela não perca umidade, entende? Mas assim, cada um sabe da sua realidade, mas só entenda que isso vai trazer consequências e aí você só vai ter que lidar com a consequência que isso vai te trazer. A Dona Benta Reserva Especial é ótima, sim, eu gosto bastante dela. Eu uso ela, inclusive, a farinha integral que eu uso é ela. O segredo é testando a hidratação, sim. Vamos às perguntas então, gente? E a espelta, por favor. A espelta, eu já trabalhei com espelta. Espelta, ela vai ter uma coloração parecida com a do centeio, que é uma coloração, mas é mais clarinha. Parecida, mas é bem mais clarinha. Ela é uma farinha ainda mais sensível, é muito mais sensível, mas ela faz um pão muito bom. O pão tem uma maciez, tem um sabor excelente. O espelta é um grão, né? É ainda mais antigo do que o centeio. E aí tem um valor nutricional excelente. A espelta é ótima, tá? Mas também tem essa questão do glúten, tá? E você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Nem dificuldade, deixa eu me lembrar quando eu trabalhava com ele. Porque eu não estudei muito sobre o espelta, mas eu já trabalhei com espelta.
E eu trabalhava bem, É uma farinha boa, o espelta vale a pena também, tá? Então vamos responder as perguntas, porque já tá com 40 minutos de live já. Tá, o quanto as proteínas na farinha são necessárias e como as farinhas nacionais conseguimos um bom pão? Já respondi isso, né? A quantidade de proteínas vai ser determinante de muita coisa. Do glúten que a gente vai conseguir produzir, do tempo de fermentação que a gente vai conseguir ter. Então, elas são muito importantes. Existe farinha que não aguenta Existe farinha que não aguenta uma estrutura do glúten em tempo longo de fermentação? Existe farinhas que tem uma quantidade menor de proteínas e farinhas que têm uma qualidade, né, de proteína mais baixa. Aonde você compra suas farinhas e como escolhe? Atualmente eu tenho comprado minhas farinhas lá na Slow mesmo. Então eu compro lá, faço uma combinação com o Rafa e eu compro minhas farinhas lá. A preço de custo mesmo. Sinal de que tem água demais. Sinal de que tem água demais é quando você vê que a sua massa tá com o glúten ali se rasgando, você vê que ela tá sem estrutura, que ela tá mole demais. Se sua farinha tá com água demais, você sabe. Você sabe porque ela dá indícios disso muito claro. Ela começa a se rasgar, ela não tem estrutura, ela fica extremamente mole, então é uma coisa que você sabe. O processo com farinha muito forte é diferente. O que uma farinha muito forte pede? Mais água, porque senão ela vai ficar muito consistente. Então uma farinha, por exemplo, a farinha Slow da Fazenda Vargem, 75% de hidratação, 75% de hidratação é o mínimo que você usa para ela. E assim, ela fica uma consistência boa com 75%, tá? Ela não fica uma massa mole demais, não. Porque ela tem uma quantidade boa de proteínas, ela consegue absorver bastante água. Então, uma farinha forte, ela pede mais água. E uma farinha forte também, ela pede uma fermentação mais longa. Exatamente porque tem essa quantidade maior de proteínas. Então, você precisa de um tempo maior para conseguir degradar bem esse glúten e ter esse glúten mais digerível, tá? Stephanie, num pacote de 1 kg, considero 5 proteínas em 50 gramas ou 10 para 100 gramas? 10 para 100 gramas, tá? Porque se ele está se referindo a 50 gramas lá, você vai ter que dobrar, fazer vezes 2. Mas se tiver já na porcentagem de 100 gramas, aí é aquilo mesmo que tá falando. Deu pra entender? Melhor lugar para comprar farinha Vargem? Eu não sei. Eu não sei muito bem esses lugares que vendem farinha. Eu não conheço. Se alguém souber, fala aqui nos comentários. Mas eu sei que, pra quem é aqui do Rio, na Slow vende. Vende tanto a Superiore quanto a farinha da Fazenda Vargem também. Mas em outros lugares eu realmente não tenho nenhuma indicação. Eu não sei. Porque eu sempre fiquei ali na Slow, a Slow vende. E depende do estado, isso. Quando o Paulo falou, depende muito do estado. Não tem como. Pra quem é do Rio, eu sei que na Slow vende. E normalmente o que você faz? Vá nesses lugares que vendem pão de fermentação natural. Então é muito comum que padarias de fermentação natural vendam farinhas de fermentação que são boas para fazer fermentação natural, sabe? Então comece pesquisando por ali. E a Ana falou aqui muito bem lembrado, internet. Então facilmente você consegue você consegue comprar pela internet, mas você também consegue saber onde vende pela internet. Melhor comprar direto. Melhor comprar direto mesmo, porque mesmo comprando direto, ainda assim vai ser caro, dependendo da farinha que você for comprar, tá? Então é isso, gente. 45 minutos de live hoje, falamos bastante. Muito obrigado. Eles enviam pra... sobre a Fazenda Vargem. Eles enviam pra todo o Brasil. Pelo site. Mas é como o Paulo falou. Presencial eu acho que é mais barato. Mas eu não tenho certeza, porque eu nunca comprei. Tá? No site deles tem lista de representantes. Então aí, ó. Então vai lá no site e deem essa olhada lá. Tá?
E internet, gente, não sabe onde vende farinha? Procura lá, onde vende farinha de tal marca. Como, tipo assim, você consegue achar, tá? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui. Vou deixar essa live salva por 24 horas. A gente falou sobre várias coisas importantes. Aula que fala sobre assuntos específicos, não assiste sem papel e caneta na mão. É papel e caneta na mão, senão você não lembra o que você estudou, você não lembra o que foi falado. Então, papel e caneta na mão. Espero que vocês tenham anotado tudo. E se não anotaram, revejam essa live anotando todas as informações que são muito importantes. Ela só fica salva por 24 horas e depois acabou. E é isso. Beijo e abraço, tá? Muito obrigada, boa noite. E até semana que vem. Beijos.